E aí, pessoal, olha só. Progressões geométricas funcionam de maneira muito similar às progressões aritméticas. Então eu não vou me deter muito aqui. Nessa aula a gente vai ver todos os conceitos e fórmulas que tem aí em PG, porque o jeito que usa elas é o mesmo jeito que usa lá com PA, basicamente, tá? Então aí a gente vai entender o conceito e as fórmulas e na próxima aula a gente faz exercícios envolvendo isso aí. Então, em primeiro lugar, PG, que é como a gente vai abreviar a progressão geométrica, é a gente pegar a PA, só que em vez de fazer somando sempre para achar o próximo termo, a gente vai multiplicar. Então, quando a gente olha aqui, ó, 5, 10, 20, 40, 80. 5 multiplicado por 2 é 10, que multiplicado por 2 é 20, multiplicado por 2 é 40, multiplicado por 2 é 80. Isso é uma progressão geométrica e a razão dela é 2. A gente vai escrever Q para a razão da progressão geométrica. Nesse caso, Q igual a 2. Se na progressão aritmética eu achava a razão fazendo um termo menos o anterior, na progressão geométrica eu faço um termo dividido pelo anterior. Olha aqui, 2 multiplicado por que número vai dar menos 6? Multiplicado por 3 negativo. Se eu multiplico por 3 negativo de novo, vai dar 18. Multiplicado por menos 3 vai dar menos 54. Multiplicado por menos 3 vai dar 162. Isso aqui é um caso bem interessante, porque essa PG ela não é crescente nem decrescente. Olha, do primeiro para o segundo termo ela diminuiu. Foi do 2 para o menos 6. Do segundo para o terceiro ela aumentou. Foi do menos 6 para o 18. Depois ela diminuiu e aumentou. Se a razão é negativa, ela oscila, né? Ela fica alternando entre positivos e negativos. E essa PG aqui, ó. Ah, professor, eu vou dizer que ela está dividindo por 2. Tudo bem, mas eu também posso dizer que está multiplicando por 1/2. Porque multiplicar por 1/2 é equivalente a dividir por 2. Tá? E aqui se a gente for trabalhar com essa PG, a gente vai ter que usar a fração 1/2. Tá? Vezes 1/2. Lembrando, como é que eu podia calcular essa razão? Fazendo um termo dividido pelo anterior. Eu poderia fazer aquele 4 dividido por 8, que se eu simplifico é 1/2. Ou simplesmente esse 1 dividido por 2, né? Vai ser 1/2. Classificação de PG é um negócio que eu não vou entrar aqui porque é meio desnecessário e é bem mais complicado. Tem casos que depende tanto do primeiro termo quanto da razão, mas isto tem bem organizadinho, bem bonitinho lá no teu livro, tá? Todos os casos, esse tipo de coisa, mas nem se preocupa em decorar esses negócios aí. Porque tu olha para PG, se tu precisar saber se ela é crescente ou decrescente, ou oscilante, ou estacionária, ou não sei o que, tu olha para ela, tu vai saber. Eu olho essa daqui, eu vejo que os termos estão diminuindo. Eu olho essa daqui, eu sei que ela oscila. Essa daqui eu olho, eu vejo que é crescente, né? Da mesma forma que a PA tinha um termo geral, a PG também tem um termo geral. Então, o princípio que a gente vai usar para deduzir é basicamente o mesmo. Se eu quero achar o A2, a partir do primeiro termo eu tenho que fazer A1 multiplicado pela razão, né? Logo, A2 é igual a 1 vezes Q. Para calcular o A3, tem que multiplicar pela razão aqui e multiplicar pela razão de novo. Então, para eu achar o A3, teria que fazer o A1 vezes Q. Vezes Q? Q ao quadrado. Como é que eu faria para achar o A4? Consigo a partir do A1? Sim. Multiplico pela razão, multiplico pela razão, multiplico pela razão. Então, eu teria que multiplicar 3 vezes pela razão, né? A1 vezes Q elevado ao cubo. A ideia é similar, sempre vai ter aquele A1, sempre vai ter a razão. E o que vai mudar é o expoente da razão, é o que vai mudar termo a termo. E ele é sempre o anterior do númerozinho ali, né? Então, o termo geral aí, ó, a n vai ser A1 vezes Q elevado a n menos 1. Esse é o termo geral da PG.
Olha o exemplo. Página 37, exercício 5. No APG temos os termos A8 igual a 12 e A10 igual a 24. O que eu já posso abstrair? O A8 é A1 vezes Q elevado à sétima. Isso aqui é o A8, que é igual a 12. O A10, que é 24, o A10 eu vou dizer que é A1 vezes Q elevado a 9. E isso aqui é igual a 24. A questão pergunta para a gente qual que é o A1, né? O que eu vou fazer? Eu vou tratar essas duas equações aqui enquanto sistema. E eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou fazer a segunda dividida pela primeira. Olha que interessante. Eu vou fazer o A10 dividido pelo A8. O A10 é 24 e o A8 é 12, né? Quem que é o A10 mesmo? O A10 eu posso escrever como A1 vezes Q na nona potência. E o A8 como A1 vezes Q na sétima potência. 24 dividido por 12 é 2. Qual que é a vantagem de eu dividir um pelo outro? O A1 aqui simplifica com A1. E Q na nona dividido por Q na sétima é divisão de potência de base igual. Vai ficar Q na segunda. Se Q ao quadrado é igual a 2, eu tenho aqui, ó, Q é igual mais ou menos a raiz quadrada de 2. Então a gente tem duas possibilidades aí para a resposta, né? Uma com positivo e uma com negativo. Vamos calcular aqui, ó. Para a razão igual a raiz quadrada de 2, positivo, vou pegar, digamos, aquela primeira equação ali, ó. A1 vezes Q na sétima igual a 12, né? Então, eu teria A1 vezes raiz quadrada de 2 na sétima igual a 12. Essa raiz quadrada de 2 na sétima eu posso reescrever assim, ó. Raiz quadrada de 2 na sétima, tá? Olha só. Como isso daqui é uma raiz quadrada, eu vou transformar aquele 2 na sétima assim, ó, em 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 2 na 1. Eu só abri aquele 7 em 2 mais 2 mais 2 mais 1, né? Por quê? Porque quem está ao quadrado na raiz quadrada eu posso tirar. Então, esses 3 fatorzinho 2 aqui vão poder sair da raiz. O que eu tenho? A1 vezes 2 vezes 2 vezes 2, raiz quadrada a 2. Então, A1 vezes 8 raiz quadrada a 2 igual a 12. Isso aqui vai complicar mais a matemática básica do que qualquer coisa, né? O 8 raiz de 2 multiplicando, eu passo dividindo. O que eu já vou fazer? Eu vou simplificar. Dividir por 4 ficou 3, dividir por 4 ficou 2. A1 igual 3 sobre 2 raiz 2. E aí a gente racionaliza. Vamos multiplicar aqui por raiz quadrada a 2 sobre raiz quadrada a 2. A1 vai ser 3 raiz 2 e 2 raiz 2 vezes raiz 2. A multiplicação dessa raiz por essa raiz fica 2. E 2 vezes 2, 4. Esse seria o primeiro termo. Considerando, é claro, a raiz como raiz quadrada de 2 positivo, né? Ou melhor, considerando a raiz quadrada positiva. Se eu tivesse, olha só, o negativo da raiz quadrada de 2, isso aqui ia ficar negativo e as contas iam ser todas as mesmas, porque ia ser o mesmo número, só ia trocar o sinal. Então aqui a gente ia ter A1 igual menos 3 raiz 2 sobre 4. Termo médio. Se na PA a gente tem fórmula para o termo médio, na PG também vai ter fórmula para o termo médio. O método para deduzir aqui é basicamente o mesmo. Eu sei que a razão eu poderia encontrar fazendo
B dividido por A, que é o segundo termo dividido pelo primeiro. E eu também poderia encontrar a razão fazendo C dividido por B, que é o terceiro termo dividido pelo segundo. Ora, como a razão tem que ser a mesma aqui nos dois casos, então quer dizer que B dividido por A tem que ser igual a C dividido por B. O que eu vou fazer aqui é multiplicar cruzado. Então, B ao quadrado é igual a A vezes C. Ou, em outras palavras, B é a raiz quadrada de A vezes C. Na progressão geométrica, o termo médio é a média geométrica dos termos equidistantes. Tá? A situação que a gente usa é a mesma, é quando a gente não tem os termos da APG. Olha o exemplo. Lá do teu livro, claro. A sequência é uma APG, determine sua razão. Então, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo, e o 27 é o terceiro, né? Aquele termo do meio é a média geométrica dos outros dois. É eu fazer o quê? A vezes C e a raiz quadrada disso aí. Então, quem que é o B? X mais 3 igual a raiz quadrada de x menos 3 vezes 27. Para eu tirar essa raiz quadrada, o que eu vou fazer é elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Elevo aqui, elevo aqui. X mais 3 ao quadrado. Eu posso fazer x mais 3 vezes x mais 3, mas eu vou abrir usando o produto notável. X quadrado mais 6x mais 9. O que eu tenho que saber é que não dá para deixar isso só como x quadrado mais 9, né? E aqui essa raiz vai cortar 27 vezes x. 27x, 27 vezes menos 3, menos 81. Vou juntar todos os termos do mesmo lado da igualdade. X quadrado continua sendo x quadrado, 27x vai subtraindo. 6 menos 27 menos 21. E o 81 vai somando, 9 mais 81 mais 90. Isso vai dar para a gente duas soluções. Uma delas é o x igual a 6 e a outra é o x igual a 15. Se eu coloco o x igual a 6, olha ali, ó, quem que vai ser aquele primeiro termo? Vai ser 6 menos 3, que é 3. O segundo termo, 6 mais 3, que é 9. E o c é 27, né? Então, isso aqui daria uma APG com qual razão? É uma APG com razão 3. Né? Multiplica por 3 aqui, multiplica por 3 para dar o próximo. Ou, claro, eu posso fazer dividido pelo anterior, né? Se eu pego x igual a 15, o primeiro termo ó, é 15 menos 3, é 12. O segundo é 15 mais 3, é 18. E o terceiro termo é 27. Ah, professor, eu não sei qual que vai ser a razão aí. O que eu faço? Eu pego algum termo e divido pelo anterior. Eu vou fazer o 27 dividido pelo 18, que eu posso simplificar por 9, 3 meios. Nesse caso, 3 meios seria a razão. Bom, soma finita. A soma de uma quantidade finita de termos, de n termos em PG, tá? Quando a questão te define quantos são os termos, é dada por essa fórmula. Cuidado para não confundir aí com o termo geral. Lá no termo geral, esse menos 1 aqui estava junto no expoente, né, da razão. Aqui ele está separado. Vamos ver um exemplo de como é que a gente aplicaria isso. A soma dos 10 primeiros termos de ordem ímpar da sequência A1, A2, A3, em que a n é igual a 2 elevado a 3n é igual a... Bom, os termos de ordem ímpar da sequência. Os termos de ordem ímpar vão ser o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo
Bom, são 10 termos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular isso daqui como PA por enquanto, tá? Vou pensar nos N's ali, ó. O 10º termo vai ser o primeiro, mais 9 vezes a razão, é o 19. Então, vai ser o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, nono, 11º, 13º, 15º, 17º, 19º. O último termo vai ser esse, tá? Entre os 10 de ordem ímpar. A n é igual a 2 elevado a 3n. Então, a 1 vai ser 2 elevado a 3 vezes 1, que é 2. Que é 2 na 3, né? O A3, 2 elevado a 3 vezes 3, 9. O A5, 2 elevado a 3 vezes 5, 15. E o nosso último termo é o A na 19, 2 elevado a 3 vezes 19, que é 57. Então, aqui eu vou precisar saber o quê? O primeiro termo eu já sei, é 2 na terceira, que é 8, né? A razão, vou ter que calcular a razão aí. Porque, olha, agora eu não vou pegar a sequência original, vou pegar essa daqui, né? A razão eu vou fazer, então, como segundo termo dividido pelo primeiro. 2 na 9 dividido por 2 na terceira. Divisão de potência, mantém base, subtrai expoente, 2 na sexta, que é 64. Mas eu vou deixar como 2 na sexta mesmo. Então, vamos aplicar a regra. A soma desses 10 termos vai ser o quê? A1 vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Tá? O primeiro termo é o 2 ao cubo. A razão eu vou escrever como 2 na sexta elevado a n, e o n aí é 10. Menos 1 sobre a razão, 2 na sexta, menos 1. Então, a soma desses 10 termos vai ser... Bom, 2 ao cubo é 8. Aqui eu mantenho base e multiplico expoente, 2 elevado a 60, menos 1. E 2 na sexta é 64, menos 1, 63. 8 vezes 2 é 60, menos 1 sobre 63. Olha só que sorte, o gabarito, letra A. Se eu definir que aquela ali era a soma finita, se eu dei ênfase que é a soma de uma quantidade n de termos, é porque a PG também tem isso, que é uma coisa diferente da PA, que é a soma infinita, tá? Soma de infinitos termos em PA. Eu vou pegar para a gente fazer como um exemplo aqui, essa PG, ó. O primeiro termo é 0,9 e a razão é 0,1. Então eu vou escrever aqui, ó. O primeiro termo dessa PA é 0,9. O segundo termo é o quê? 0,9 multiplicado pela razão, que é 0,1, vai ser 0,09. O terceiro termo, eu pegar isso daqui e multiplicar por 0,1. 0,009. O quarto termo, 0,0009. O quinto termo, 0,00009. O sexto termo, 0,000009. A ideia aqui é que essa sequência continua, e se eu somar todos os termos infinitamente, eu vou ter o quê? 0,99999. Então, a soma de infinitos termos dessa PG vai convergir para 1. Tá? E esse número é igual a essa dízima periódica, tá? Ele não é simplesmente muito próximo, ele é igual. Eu posso argumentar isso para ti pensando assim, ó. Eu acho que é o jeito mais legal de entender isso. Consegue me dizer qual o número que está entre essa dízima periódica e 1? Não existe, né? Não existe um número que seja maior que essa dízima e menor que 1.
E se não existe um número que esteja entre eles, é porque eles são iguais. Então, a gente consegue somar infinitos termos em PG. Consegue. Mas aí a gente tem uma condição para fazer isso. A condição é que a razão tem que ser um número. Olha, a gente encontra isso escrito assim, ó, entre 0 e 1. Né? Tem que ser um número menor que 0, maior que 0 e menor que 1. Olha aqui, nesse caso, por exemplo, eu peguei o 0,1. Por quê? Porque quando a razão é um número desse tipo, 0, alguma coisa, os termos da PG vão ficando cada vez menores. E como cada termo da PG vai ficando menor, a gente vai conseguir achar uma soma que converge para um número. É claro que se isso é uma PG crescente, ela não vai se aproximar de um número, ela vai simplesmente crescer, né? Muito rapidamente. Mas eu não preciso falar necessariamente que está entre 0 e 1. Eu posso dizer que essa razão está entre menos 1 e 1. Também vai funcionar se a razão for negativa, desde que ela seja 0, ela tem que ser menor que 1. Tá? Bom, qual que é a fórmula aí? A fórmula aí vem do processo assim, ó. Na soma finita, eu tenho A1 vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Como esse Q é um número entre 0 e 1, é um número muito pequeno, é um 0, alguma coisa, esse N aqui ele vai tender a infinito. Então, esse númerozinho vai ficar cada vez menor e eu vou dizer que ele tende a 0. Então, isso vai ficar o quê? A1 vezes 1 negativo sobre Q menos 1. E para não deixar aquele 1 negativo no numerador, o que eu vou fazer é multiplicar numerador e denominador por menos 1. Tá? Esse menos 1 com aquele menos 1 vai ficar positivo. E aqui esse Q vai ficar negativo e esse 1 vai ficar positivo, né? Eu vou inverter a ordem de escrita, 1 menos Q. Tá? Então, essa é a fórmula para a soma de infinitos termos em PG. É interessante porque ela é bem mais simples, né? A1 sobre 1 menos Q. Vamos ver os exemplos. Calcule o valor da soma. Olha, isso aqui eu já coloquei em prova. Já foi questão de prova. Eu achei que era fácil. Era para ser uma questão fácil, no caso. Tipo, teve uma ou duas pessoas que acertaram, se eu não me engano. Foi meio assustador assim. Porque não é um negócio difícil, é só aplicar a fórmula. Eu preciso saber o primeiro termo e preciso a razão. Eu sei o primeiro termo? É 1. Eu sei a razão? É 1/3. Claro, se eu fizer o segundo termo dividido pelo primeiro, né? Então, a soma, olha só. Bom, faz o seguinte, pausa o vídeo e faz essa conta. A1 dividido por 1 menos Q. O primeiro termo é 1, dividido por 1 menos 1/3. Vou começar fazendo essa subtração aqui no denominador. Vou fazer 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, eu tenho 1 dividido por 2/3. Claro, se tu quiser fazer mínimo, múltiplo, divide, multiplica, pega e subtrai, também pode. Como é que eu faço divisão de frações? Mantenho a primeira e multiplico pela segunda invertida. 1 vezes 3 meios, 3 meios, acabou. Essa é a soma infinita dessa PG. E só mais um exemplo disso. Resolva a equação. Olha só, esse lado aqui tem esses 3 pontinhos, então isso é infinito, né? Isso aqui é uma PG. Eu pego esse termo e divido por aquele, eu vou descobrir que isso aqui é uma PG, que tem A1 igual a x e razão igual a 2/3. Então, a soma infinita dessa PG é igual a 6. Vou escrever ali, ó, A1 dividido por 1 menos Q igual a 6. X dividido por, quando eu fizer, ó, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1.
x dividido por 1/3 igual a 6. Posso até pegar esse 1/3 que está dividindo x e passar multiplicando já, se eu quiser. 1/3 vezes 6. Fica 6 dividido por 3, x igual a 2. Então, aquela equação com infinitos termos tem solução x igual a 2. Esse aqui é um pequeno formulário de IPG, tá? Eu sei que se tu tá esperta, tu já foi fazendo o formuláriozinho durante a aula, tu foi anotando as fórmulas, deixando no lugar que tu achasse com facilidade, mas eu sei que tem gente que não se liga nisso, então eu estou facilitando para você também, tá? Aí estão as fórmulas. Junto dessa aula vai uma lista de exercícios, e nessa lista de exercícios não tem só PG. Eu fiquei meio bolado de não ter colocado tantas questões envolvendo soma de PA na lista anterior. Então, as 3 primeiras questões são de PA, e aí depois a gente tem umas questões de PG. Isso aqui ainda não precisa ser, essa lista de exercícios não precisa ser entregue, tá? Essa lista de exercícios é só para a gente treinar o uso das fórmulas e dos conceitos, beleza?